A seguir, Hora da Notícia. Alimentos com mais qualidade. Um simpósio discute o assunto aqui na UPF. Quando vai chegar o frio? Nossa equipe conversou com o agrometeorologista da Embrapa Trigo, Gilberto Cunha, para saber como será o nosso inverno. No quadro Acorde, você confere o projeto Musicografia Braille da UPF, que trabalha com a educação inclusiva. As mudanças emocionais na vida de uma mulher que se torna mãe e como facilitar a relação entre mães e filhos. A gente fala sobre o assunto com a psicóloga Bruna Matias. E ainda sobre os desafios de ser mãe, nossa equipe foi às ruas e encontrou respostas emocionantes. Hoje é sexta-feira, 11 de maio, é Hora da Notícia. Encontrar alternativas para aproveitar a matéria-prima ao máximo. Esse é um dos assuntos em foco na 10ª edição do Simpósio de Alimentos, que acontece aqui na UPF. Por aqui, a pesquisa procura melhorar a qualidade de algo que todo mundo precisa, os alimentos. A Verônica é um exemplo. Ela estuda engenharia química e apresentou um trabalho sobre reaproveitamento de água na indústria do leite. Se aplicado na indústria, em épocas de safra, conseguiria se reduzir 15% do volume de captação da água do poço e reduziria 55% da carga orgânica, que também seria destinada à estação de tratamento. Então, esse é apenas um dos pontos, que a indústria de laticínio tem, mas existem muitos outros pontos que vão garantir o reuso e o reciclo dessa água para evitar o lançamento nos corpos hídricos e a captação do poço. Além dela, estudantes de muitos outros cursos participam do simpósio. São mais de 70 trabalhos inscritos que buscam desenvolver a indústria de alimentos. É que o encontro é interdisciplinar. Ele reúne várias áreas do conhecimento. O tema escolhido de refinarias de alimento e sustentabilidade, os dois chamam a isso, chamam que sustentabilidade ela engloba qualquer aspecto que tu imaginar hoje em dia, Qualquer setor hoje, para ser viável, ele tem que atender à sustentabilidade. Em um momento a gente começou a migrar somente para a sustentabilidade econômica, mas não, você tem que atender as 3 bases da sustentabilidade: sustentabilidade ambiental, econômica e social. Não adianta você estar inserido, uma empresa estar inserida numa comunidade, se começar a competir com os recursos dessa comunidade, por exemplo, água. A empresa começa a consumir, polui a água daquela comunidade, deixa de ser uma coisa sustentável. Então, o foco de estudar, de estarmos aqui debatendo, é pensar em como essas empresas, essas indústrias conseguem evoluir, conseguem migrar, então, para essa tripla base da sustentabilidade. E isso se dá através de várias discussões. Valoração de resíduos, reuso responsável e racional da água, passa também por melhor aproveitamento e uso múltiplos das matérias-primas, uso de energia, tudo isso vai estar embutido na base da sustentabilidade. Além da indústria de laticínios e do reaproveitamento de água, o simpósio também falou das variedades da erva mate e das refinarias de microalgas. E o simpósio também comemora os 20 anos do curso de Engenharia de Alimentos aqui da UPF e os 5 anos do programa de pós-graduação em Ciências e Tecnologia de Alimentos. Muita gente se pergunta se esse calor das últimas semanas tem relação com o tradicional veranico de maio ou se é algo fora do normal. Por isso, nós fomos conversar com um especialista para saber até quando vai o calor e como será o nosso inverno neste ano. Olha, para a gente entender se esse calor realmente é normal ou está acima da medida, a gente veio até a Embrapa Trigo conversar com um agrometeorologista, que é o Gilberto Cunha, para ele explicar para a gente se está tudo dentro da normalidade. Gilberto, tudo bem? Tudo bem. Normalidade em termos, para a época do ano, sim, a escassez de chuvas no início do outono é normal aqui para a região, mas efetivamente nós estamos aí com um período de chuvas raras, com uma massa de ar quente, com até cerca de 3 graus acima do seu valor normal para a época do ano. Então, de fato, estamos passando aí por um ciclo de temperaturas mais elevadas do que o padrão considerado normal para a época do ano.
E o que isso pode atrapalhar o agricultor? No momento eu diria que nada no longo prazo. No curto prazo, sim, já tem causado dificuldade no estabelecimento das chamadas lavouras de outono, a implementação, no caso de aveias em cobertura, a própria cultura da canola, que seria uma época em que se costuma semear aqui no sul, e algumas regiões os cultivos como trigo e cevada em maio. Mas nada que se possa antecipar já compromissos irreversíveis, a safra está apenas iniciando, semeaduras das culturas de inverno, dependendo da região do estado, até o mês de julho ainda são consideradas favoráveis, adequadas. Então, nesse sentido, não se pode falar em comprometimento, mas que já essa escassez de chuvas, mais no Paraná até do que aqui no Rio Grande do Sul, tem dificultado sim o estabelecimento das chamadas lavouras de inverno, aquelas que são semeadas no outono. Gilberto, a gente está cerca de um mês do inverno. Dá para dar um panorama do que vai ser esse inverno? Esse é um inverno que está marcado pelo encerramento de um ciclo do chamado fenômeno Laninha. Então, todos os indicativos são que nesse inverno haverá transição para uma fase de neutralidade no Oceano Pacífico. Isso traz associado muitas incertezas, principalmente em relação ao regime hídrico. Em termos de temperaturas, nós devemos esperar sim que a partir de agora, embora estejamos passando por um ciclo de temperaturas elevadas, as temperaturas devem retornar às suas marchas normal, dependendo da entrada das massas de ar de origem polar, geadas acontecerão. Então, um inverno não muito diferente dos outros. Talvez, se Laninha persistir com um pouco menos chuvas ao redor dos padrões normais e temperatura também ao redor dos valores que são admitidos como padrões para a época do ano. Ok, Gilberto, muito obrigado pela tua participação. Bom, como o Gilberto Cunha acabou de dizer, né? Tudo leva a crer que teremos um inverno com pouca chuva e aquele frio tradicional. A gente volta para o estúdio. Bom, e enquanto o inverno não chega, vamos ver como fica o tempo para o Dia das Mães. Confira então a previsão para o sábado e para o domingo. Previsão de um sábado com muitas nuvens em Passo Fundo, temperatura mínima na casa dos 14 graus e máxima que chega a 20. O domingo do Dia das Mães será de sol durante todo o dia, com poucas nuvens e não há previsão de chuva. Mínima na casa dos 11 graus e máxima que não passa dos 23. Os desafios de ser mãe, nossa equipe foi às ruas e encontrou respostas emocionantes. E depois do intervalo, nós já voltamos. Incluir o deficiente visual, auxiliar no desenvolvimento de capacidades e da sensibilidade dos cegos e ainda ajudar na inserção no mercado de trabalho. Hoje no Acorde é dia de falarmos do projeto Musicografia Braille da UPF, que há 17 anos trata de educação inclusiva. A musicografia Braille tem como essência a música e também o sistema Braille de alfabetização para cegos. Bem, a UPF tem um projeto que trata exatamente disso e ele é coordenado pelo professor Neri Ribeiro e também é acompanhado então por vários alunos, entre eles um aluno participante que está aqui com a gente, que é justamente o Clóvis Godoy. Sejam muito bem-vindos, eles que são os nossos convidados
convidados do Quadro Acorde de hoje. Uma alegria estar tratando desse projeto na nossa programação. Professor, um projeto aí que conta com 17 anos de história. Queria que você me falasse, então, como que se dá esse processo, tanto teórico quanto prático, do ensino da educação musical Braille. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer ao programa pela oportunidade. A gente já fez uma vez o acorde. Verdade, com o Jean? Isso aí. Então, como é que acontece a transcrição da partitura? No caso, o projeto aqui hoje, ele faz o suporte dos alunos da música lá de cima, os alunos cegos. Então, os professores do curso de música me mandam as partituras em tinta, como a gente diz, e eu faço a transcrição no computador. Tem gente que pensa até onde que encontra a partitura. Não existe partitura pronta. Não existe. E eu que faço aqui no computador. Nós temos a impressora Braille aqui no projeto. Então, o computador eu mando para a impressora, ela imprime aquilo que eu digitei, né, a partitura, e daí volta essa partitura lá para cima para o aluno cego acompanhar o curso, e com isso a instituição faz a inclusão social, a verdadeira inclusão social. Porque desde de infância eu tive essa ligação com a música, e foi aí que eu vi a oportunidade de eu realizar esse sonho. E a UPF, através do projeto Musicografia Braille, me proporcionou isso, realizar o sonho de aprender a tocar violão. Tá certo, você tem baixa visão e vem de nascença, né? Tem baixa visão, vem de nascença. Eu estou chegando com 36 anos, mas já estou acostumado, estou bem habituado. Consigo... E foi um desafio esse projeto? Foi. No início foi um desafio. Todo projeto é um desafio, né? Então, precisa se dedicar, precisa se buscar se especializar. Devagar, porque já tive pressa, e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. E esse projeto ele é mantido aqui em Passo Fundo, mas também em Carazinho. E existe uma preocupação também da inclusão desses alunos no mercado de trabalho. Porque um dos objetivos do projeto é justamente essa inclusão do músico cego, né? Então, o que a gente faz nesse projeto? A gente faz a profissionalização e a capacitação do músico cego para a inclusão no mercado de trabalho. Porque dentro do projeto ele aprende a ler, escrever, transcrever e interpretar uma partitura musical através do sistema Braille. Então, com isso, ele pode concorrer com outros músicos de igual para igual, mesmo ele sendo cego. Clóvis, por que você considera importante um projeto como Musicografia Braille? Ele é importante porque pode-se descobrir talentos, pode-se tirar o portador de deficiência, seja no caso que nós estamos tratando especificamente do portador de deficiência visual, mas pode ser, enfim, físico, enfim, para tirar ele de casa, mostrar para ele que o mundo não é aquele mundinho que ele vive ali, a casa dele, aquele círculo. O mundo é para todos, só depende de uma oportunidade de inclusão. E o projeto está aberto para pessoas interessadas? O projeto aqui funciona no campus 3 da UPF, né? Específico para deficientes visuais, como eu falei, é um projeto de extensão, é um projeto comunitário, então ele está aberto para a comunidade desde que essa pessoa tenha baixa visão, ou seja, cego, e tenha gosto pela música, pode vir aqui falar comigo, faz a inscrição diretamente comigo aqui. Sem problema. Ótimo. Muito obrigada, viu? Obrigada pela participação de vocês. Parabéns pela iniciativa. Hoje nós conhecemos então o projeto Musicografia Braille, um projeto de extensão da UPF. A gente volta na próxima semana. Lembre sempre, acorde para todas as formas de arte. Até mais. São tantas as mudanças emocionais na vida de uma mulher que se torna mãe. E essas emoções podem gerar ansiedade, insegurança e sofrimento. Olha, não existe receita para a maternidade. Cada mãe é única, cada filho é único. Mas algumas questões valem para todas as relações entre mães e filhos. E é sobre isso que a gente fala agora. Nossa convidada de hoje é a psicóloga Bruna Matias. Seja muito bem-vinda ao PFTV, Bruna. Obrigada.
Ser mãe, ser profissional, ser esposa, ser mulher, é mais difícil ser mãe nos dias de hoje? Imagino que sim, que seja mais difícil, né? As redes sociais trazem muitas questões, né? As relações estão mais profundas em relação a isso e acaba que as mulheres se sentem mais demandadas, né? Por várias questões, como, por exemplo, o cuidado básico com o filho, né? O desenvolvimento psicológico, social, intelectual. Então, existe uma cobrança maior, sim, né? Mas é importante a gente perceber que esse papel materno, ele vem se modificando, né, ao longo do tempo. E as mães de hoje são muito diferentes das mães né, de tempos atrás, por exemplo. Para cada etapa de uma mãe, a necessidade de rearranjos emocionais. O que seriam esses rearranjos? Bem, uma mulher, ela se torna mãe, né? Eu acho que quando nasce o filho, também nasce uma mãe. Né? Então, durante todo o ciclo vital, ela vai passar por diferentes sensações, né? Diferentes percepções sobre o seu papel, né? De ser mãe. Então, existem rearranjos. Por exemplo, a mulher mãe de uma criança, né? Vai ser diferente da mãe de um adolescente, depois de um adulto, depois uma mãe que se torna avó, né? Então, ela vai ter que ressignificar várias coisas durante todo esse processo. E o processo de ser mãe, não é estático, né? É durante todo o ciclo vital. Existe hoje uma exigência da mãe perfeita, seja com a alimentação, com os cuidados, com esse gerenciamento das atividades. Isso pode provocar alguma ansiedade, insegurança, sofrimento nas mães, essa cobrança pela perfeição. Sim, sem dúvida gera, né? Mais em pessoas que têm, né, essa característica de autocobrança. Mas o importante é a gente poder pensar assim, que as mães sejam suficientemente boas. Né? O que seria isso? É uma mãe que possa dar um suporte afetivo, sensação de segurança, de proteção, né, de estabilidade, né, para o filho. Porque, de um lado, né, a gente pode ter uma mãe que é mais superprotetora, né, e de outro, uma mãe que é mais negligente. Né? Então, o meio termo seria o adequado, uma mãe suficientemente boa. A gente não precisa ficar com esse peso na consciência que tem que ser perfeito. Sem dúvida não, né? Agora, a mãe superprotetora, a mãe negligente, o que isso pode causar, essas duas situações pode causar para a criança? Assim, o desenvolvimento da criança, ele se baseia muito na relação com os pais, né? E a mãe, pelo cuidado mais próximo inicial, tem um papel muito importante. Então, as características do desenvolvimento na infância, elas vão refletir lá na vida adulta, né? Uma mãe muito superprotetora, né, que não dá limites reais para os filhos, pode ocasionar, por exemplo, na criança e depois na vida adulta, uma pessoa com dificuldades no autocontrole, na autodisciplina, né? Com característica de grandiosidade, de arrogo, né? E, por outro lado, uma mãe que é negligente, né? Que rejeita o filho. A negligência, ela não é necessariamente, assim, um abuso, mas uma mãe que é negligente afetivamente, por exemplo, né? Também pode desenvolver uma criança, posteriormente um adulto inseguro, né? Com autoestima baixa. Então, isso depois vai refletir na vida adulta, né? A criança necessita da atenção da mãe. Sem dúvida. A negligência pode estar aí na questão da atenção, no tempo que a mãe fica com a criança. Pode estar aí também, nessa nossa vida tão corrida. E agora, como é que o esposo, o pai pode ajudar, também os familiares? Tem alguma importância? Pode ficar mais fácil a rotina para a mãe com esse apoio? Sim, com certeza, né? O papel materno, ele é fundamental, né? Na verdade, a gente pode falar em função materna, porque às vezes, né, algumas pessoas não têm a mãe, né, biológica, mas existe a pessoa que faz, né, essa função materna. Ao passo que essa mulher, ela está cercada de pessoas que podem ajudar, né? O esposo principalmente, porque a criança, ela precisa, né, dessa referência também. E os outros familiares, enfim, a família próxima, que esteja junto, né? Porque é importante que, quando a mulher se torna mãe, que ela não seja só apenas mãe a partir dali. Que ela possa ter o seu autocuidado, a sua autoestima, fazer coisas para ela também. E eu acho que essa divisão de tarefas é muito importante para que isso possa acontecer, né? Você
Tá certo. Obrigada pela tua participação aqui no Hora da Notícia, Bruna. Obrigada. E para saber quais são os principais desafios de uma mãe nos dias de hoje, a nossa equipe foi até as ruas e encontrou respostas surpreendentes para essa pergunta. Veja só. Quais são os desafios de ser mãe hoje? Não é tão fácil como no meu tempo, eu acho. Ser mãe não é ser mãe, né? Batalhar todo dia. É o essência de tudo, né? Tu tem que estar atenta a tudo, né? Porque mãe é sempre mãe, né? Uma palavra boa, de coração. Dar carinho pros filhos e que nem quando a gente tá grávida, vem a emoção, né? De estar ali, esperar 9 meses e... é uma bênção de Deus, né? Os filhos da gente, é uma bênção de Deus. Para mim, um dos maiores desafios é aceitar os filhos exatamente como eles são. Esse é o maior desafio. Amá-los incondicionalmente, sem compará-los, sem desejar que sejam iguais. Eu penso que entre os desafios é manter a essência da maternagem, que é o afeto, que é o cuidado, que é a proteção. Pois é. Não é à toa que o pessoal fala por aí que ser mãe é ver o coração bater fora do corpo. E quando se escuta pela primeira vez esse coração, quando eles nascem, quando se vê pela primeira vez o rostinho, se aprende o significado de amor verdadeiro. A vida renasce, muda de cor, passa a ter um novo sentido. É um pedacinho seu respirando sozinho. Um aviso que tudo vale a pena. Olha, não vejo uma palavra que defina isso, mas é amor, né? É entrega. A ser mãe é algo realmente fantástico. A gente se completa. A gente vive outras vidas com os nossos filhos. É maravilhoso. Ser mãe, eu acho que é uma coisa assim, não tem explicação o que é ter um filho, sabe? É uma coisa muito legal, uma coisa muito boa. Eu acho que toda mulher deve ter filho. É difícil, mas é muito bom. É uma coisa que não tem explicação. Ser mãe é tudo. Eu diria que é indescritível, é impossível definir. Sentimento engraçado esse, porque a maioria das mães não consegue definir a maternidade em uma só palavra. A admiração começa ainda na barriga. Gostoso mesmo é ficar imaginando o rostinho. Depois, incentivar os primeiros passos, os primeiros risos, as primeiras palavras, cada conquista. Acho que o maior desafio de hoje é a criação. É difícil tu criar, né? Com a convivência, as más companhias, isso aí influi muito. E a mãe é... Batalha muito grande, muito grande. Principalmente quando tem um filho com problemas psicológicos, aí se torna muito maior do que ter um filho normal. O filho normal é arteiro, ele é normal, né? Mas quando um filho tem problemas, aí fica bem mais difícil. Se tu não der apoio, eles também não vão conseguir, né, seguir na vida. Então, eu acho que tem que ser esse o desafio da gente, é saber ter amor e entendê-los. É bastante, né? Ainda mais na faixa da criança ser pré-adolescente, né? Que é bem complicado a gente entender as criaturinhas, né? Não é fácil, né? Mas tem que conversar, incentivar, né, eles para não seguir o outro caminho, né? Tem um lado que é mais difícil, né? A questão da insegurança. No nosso tempo a gente saía, brincava de noite, a mãe só nos chamava para ir dormir, né? Hoje em dia é tudo um leva e traz, cuida onde vai, onde não vai. E quando é mãe e pai junto, então fica bem mais difícil a situação da mãe. E é isso mesmo. Com a maternidade vem também os desafios. Vem as noites mal dormidas, a febre que teima em não passar, o joelho ralado, a nota baixa no colégio, a briga com o amiguinho da escola, a angústia até o retorno da balada. E olha que o dia só tem 24 horas. Ser mãe é possivelmente sacrificar objetivos, pensamentos, programas, a vida por eles.
é conciliar a nossa vida com essa vidinha que depende de tudo da gente, né? A minha princesa. Eu acho que é isso, é a gente conciliar, tentar criar a bebê o bem precioso que a gente tem maior para ficar preparado para a vida, para tudo, né? Ser mãe é entender de física para avaliar a temperatura da água para o banho, ser mestre cuca na hora de camuflar verduras e legumes e usar muita psicologia para suportar brigas com a maior paciência do mundo. E quanta paciência para essa missão! Ser mãe é saber se eles estão bem só com um olhar e entender a linguagem do bebê que ainda não fala e talvez a de um adolescente diante de um celular. Mas tem a questão da tecnologia, que horas ajuda, horas não ajuda, porque não saem do celular, do computador. Por outro lado, você sabe como contatar a qualquer momento, qualquer hora. Então é um balanço. Olha, hoje em dia não é fácil, é muita preocupação, até mesmo para quem também não está muito preparado, né? Que era o meu caso. Mas a gente descobre junto. Tu descobre com o teu filho, é uma emoção, nossa, é muito grande. E não é à toa que quando nasce um filho, nasce uma mãe. Você provavelmente aprendeu a cozinhar, lavar e estender roupa, dar comida, tomar banho, limpar a casa, tudo com uma só mão. A gente se vira nos 30 mesmo, e eu falo a gente porque eu também sou mãe. Difícil é ter que admitir que os nossos filhos devem aprender a caminhar sozinhos, evoluir com os erros e acertos. Difícil é cortar o cordão, porque queremos, em cada abraço ou carinho no colo, eternizar momentos e ter eles sempre assim, pertinho da gente. E se o sentido inverso da vida acontece, é ferida que não cicatriza. Ser mãe é também sofrer com a ausência. Tem que passar por uns muito tristes, como eu perdi meu filho faz 2 anos. Então, é uma lembrança que nunca vou esquecer. E é isso aí. Tem o desafio que a gente sofre, cria eles com amor e carinho e de repente acontece um... Então esse é um desafio que nenhuma mãe gostaria de passar. E os desafios não param, a cada nova fase uma novidade. E mesmo assim, diante de tantas coisas, tantas dificuldades, a cada acordar a gente abre os olhos e ama um pouco mais. E essas foram as informações de hoje. Nossas reportagens e entrevistas também estão no Facebook e YouTube da UPF TV. Um feliz Dia das Mães para mamães e até segunda.